Para a palestra de hoje, teremos como reflexão o tema Rumo ao Mundo de Regeneração. E como expositora, temos o prazer de receber a nossa amiga Gisele Leotério. Gisele, ela é terapeuta ocupacional, mestre em ciência da reabilitação, professora universitária, experiente oradora espírita e grande colaboradora dos estudos desta casa. Portanto, Gisele, seja bem-vinda e uma excelente palestra. Boa noite. O tema que nós vamos trabalhar essa noite, é rumo ao mundo de regeneração. Eu acho que é um tema extremamente pertinente a todos nós, que vivemos hoje num mundo conturbado de provas e expiações. E a reflexão que nós vamos fazer é relativa a uma passagem do livro Pão Nosso. O Pão Nosso, ele é uma dádiva, porque apesar de serem mensagens pequenas, a gente tem mensagens que dá para a gente trabalhar uma série de questões importantes. Então, a questão que a gente vai trabalhar do livro Pão Nosso, a mensagem, chama No Futuro. Então, eu vou ler e a partir do momento que a gente for lendo, a gente vai fazer reflexões relativas ao texto. No futuro. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, em Hebreus. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos iluminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará o outro irmão. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão a sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça terá ultrapassado pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor. E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que seu reino divino resplandecerá para sempre. Livro Pão Nosso, lição 41, no futuro. Então, é uma lição que nos coloca, nos faz pensar como seremos, como a humanidade será no futuro. Se a gente pensa na questão do futuro, se a gente vai pensar na questão nossa, evolutiva, a gente vai ver que nós, enquanto espíritos simples e imortais, a gente vem seguindo uma lei decisiva que é a lei do progresso, a lei da evolução. Então, todos nós, mediante o convite de sermos perfeitos como o vosso Pai Celestial, nós somos induzidos, Nós temos um determinismo, nós sofremos um determinismo da lei do progresso. E aí a gente vem, em relação à evolução, a gente vem povoando, vivendo em mundos de acordo com o nosso nível evolutivo. Então, nós já estivemos no mundo primitivo. Hoje, atualmente, nós encarnados na Terra, vivemos hoje no mundo de provas e expiações. É por isso que o próprio nome claramente nos define, provas e expiações. Ainda é um período de muito sofrimento, de muitas dificuldades, de muitas provas e expiações. E estamos rumo a um mundo de regeneração. Posteriormente, ao longo dessa evolução,
nós chegaremos lá nos mundos ditosos, mundos divinos. É um processo evolutivo, né, pautado pela lei da misericórdia divina, pela lei da justiça, pela lei do amor e pautado pelos princípios doutrinários. Nós somos espíritos imortais, temos lá a nosso favor a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos e as leis da liberdade, do amor, da justiça e do progresso. Né? Esse estudo, basicamente, quando o Pão Nosso, né, traz essa lição sobre o futuro, no futuro, quando ele faz essa reflexão no futuro, ele nos dá um vislumbre de como será a nossa vida no mundo de regeneração. Né? A gente viu que é um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo de pleno entendimento do que seja, de fato, o amor divino. Né? E aí a gente tem uma espiral. Eu gosto sempre de comparar o nosso processo evolutivo com o desenvolvimento humano. Né? Todos nós, seres humanos, desenvolvemos em espiral. A gente passa por momentos de equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, e a partir desses ciclos, o ser humano vai evoluindo. A mesma coisa, o mesmo raciocínio nós podemos fazer em relação a essa evolução espiritual. Nós passamos por ciclos de existência em que, como nós não estamos prontos ainda, como nós não somos perfeitos ainda, de fato a gente vai passar por esses ciclos, né? Essas fases de equilíbrio e desequilíbrio. O nosso desenvolvimento, a nossa evolução, ela não é linear, ela não é retilínea, né? Ela não é uma linha reta. A gente vai em ciclos, passando gradativamente para níveis evolutivos maiores. Então, a mensagem que ela nos traz no futuro é exatamente quando a gente fala rumo ao mundo de regeneração. Então, quer dizer que a gente tem um propósito, a gente tem um rumo a seguir. Então, a evolução e o convite que eu falei com vocês, sede perfeitos como vosso Pai Celestial, quer dizer que nós estamos atendendo a um pedido e nós temos um propósito evolutivo. O nosso propósito evolutivo é, então, tentar ser cada dia, cada evolução, melhores do que já fomos. Né? Então, o que é rumo? É uma direção, é uma rota, é um planejamento, é uma programação para que eu possa chegar a um mundo de regeneração. Né? E aí a gente pode comparar o rumo, a direção a qualquer estrada. Né? Se eu pretendo ir para São Paulo, obviamente eu não vou pegar a mesma estrada como se eu fosse para Goiás, por exemplo. São rotas diferentes. Né? Se a gente for partir do nosso básico aqui em Divinópolis, por exemplo, que é a nossa cidade, se eu quero ir para um bairro, que é o Niterói, obviamente eu não vou pegar o caminho que é para ir para o Belvedere. Então, a primeira coisa que tem que ficar clara para a gente é qual o rumo, qual o objetivo, qual o destino. E está muito claro na lição, né, do Pão Nosso, que o nosso destino é o quê? É evoluir rumo a um futuro. Qual é o futuro nosso? Um mundo de regeneração. Então, esse é o nosso destino. Então, qualquer outro caminho que a gente faça diferente desse, nós estamos atrasando o nosso destino. Nós estamos atrasando chegar ao objetivo final nosso, que é tentar a perfeição, que é sermos perfeitos como o vosso Pai Celestial. E Paulo nos alerta muito isso. Cuidado com as zonas de conforto. Porque muitas vezes, além de não estar claro para a gente o destino, muitas vezes a gente ainda descansa muito nas zonas de conforto e não conseguimos chegar ao nosso destino. Né? Então, a lição no futuro, o que ela nos clareia? O nosso futuro é um mundo de regeneração. Qual que é o propósito, então? Qual que é o rumo, qual que é o planejamento, qual que é o objetivo? Que eu me transforme enquanto espírito para que eu possa chegar a esse destino. Né? E aí o progresso, quando é ele que vai nos impulsionar, né?
Se eu estou acomodado, se eu não preciso mudar, obviamente eu não vou criar nenhuma situação que me faça me transformar, me renovar, tentar mudar a situação. Mas a lei do progresso, ela imprime em nós essa necessidade do progresso. Então, o progresso se cumpre em virtude de uma lei natural e é inevitável. Todos nós, espíritos, nascemos simples e ignorantes, passamos pelos mundos primitivos, seguimos para o mundo de provas e expiação, mas pela lei do progresso a gente tem que continuar. A gente tem que seguir, a gente tem que evoluir, né? E aí a gente tem, no globo terrestre, a gente tem duas transformações muito claras. A gente está no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. E aí a gente vai ter as transformações físicas e a gente tem a depuração dos espíritos. Como é que se depura os espíritos para que eles possam chegar a esse futuro que nós desejamos, que é o mundo de regeneração? Através do desenvolvimento da inteligência e do senso moral. Esse espírito, ele tem que evoluir do ponto de vista intelectual e moral. É importante a gente colocar uma diferença clara, é importante a gente fazer a distinção do que seria o desenvolvimento intelectual do desenvolvimento moral, né? Nas últimas centenas de anos, nós temos uma evolução tecnológica e intelectual da humanidade fantástica. Então, hoje, a gente pensa a intelectualidade, o conhecimento, a tecnologia, a gente tem acesso a um conhecimento intelectual que a gente não tinha nem ideia há 50, 100 anos atrás. Então, do ponto de vista intelectual, o ser humano, ele tem caminhado a passos muito largos, né? Será que a gente pode dizer que, do ponto de vista moral, ético, nós também estamos evoluindo na mesma proporção, né? Então, o que a gente observou, a alavanca do progresso, se a gente segue rumo a uma viagem como ao mundo de regeneração, a gente tem que dar conta de se aprimorar nesses dois sentidos. Nós estamos muito bem do ponto de vista intelectual. Cabe a nós agora tentarmos a evolução moral, ética, para que a gente possa seguir esse caminho. O progresso ocorre de duas maneiras. Mudanças graduais e lentas, que são pequenas mudanças nos costumes, nas leis, nas condutas, e aí a gente pode ver isso claramente na nossa sociedade, como que as coisas vão mudando, vão se transformando paulatinamente e interferem no nosso dia a dia. São coisas que não causam grandes impactos, mas que nos difere o nosso comportamento, por exemplo, os comportamentos dos nossos bisavós, dos nossos avós. Gradativamente, a cultura vai imprimindo novas maneiras de ser e de viver e de se comportar, né? Mas a gente tem algumas maneiras, algumas mudanças que são bruscas, com movimentos ascensionais mais rápidos. Então, a gente vai ver que, vez ou outra, a humanidade passa por mudanças mais radicais, mudanças mais drásticas, mudanças mais abruptas, que é para fazer com que a grande massa da população consiga repensar valores, repensar situações, e são mudanças que causam, sim, sofrimento, mas que causam aperfeiçoamento. Toda e qualquer transformação na humanidade, toda e qualquer mudança na humanidade, ela segue essa lei, que é a lei do progresso, né? A gente tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 783, que pergunta: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança rápido o suficiente, a providência provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma, né?
Então, essa pergunta 783, ela vem muito de encontro às situações atuais que nós estamos vivendo, que são mudanças abruptas que acontecem, vez ou outra, na história da humanidade, que faz com que, de uma forma mais abrupta, de uma forma mais, não podemos dizer violenta, mas de uma forma mais radical, as pessoas consigam se transformar e caminhar no sentido do progresso. A lei do progresso, também dentro do Livro dos Espíritos, pergunta, a 779, o homem traz de si o impulso de progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É assim que os mais avançados ajudam pelo contato social o progresso dos outros. Uma lei fundamental para a gente pensar junto aqui da lei do progresso é a lei da liberdade. A gente tem um livre-arbítrio, E é a partir das minhas escolhas que eu vou ter um progresso mais rápido ou mais lento, Então, retomando o nosso raciocínio, o que a gente falou anteriormente? Eu tenho um destino, um rumo, um objetivo, que é chegar ao mundo de regeneração. Nós, atualmente, estamos no mundo de provas e expiações, estamos rumo ao mundo de regeneração. Esse é o objetivo, Com esse objetivo, cabe a cada um de nós, enquanto espírito imortal, definir a prioridade ou não desse rumo, a prioridade ou não desse caminho. A gente pode fazer analogia, como eu falei, de uma pequena viagem, vamos pensar, eu vou para Goiás ou eu vou para São Paulo? Primeira coisa, eu tenho que escolher o meu destino. O destino está definido, que é mundo de regeneração. Então, eu escolhi, eu vou para Goiás, por exemplo. Só que o tempo que eu vou levar para chegar ao meu destino, seja Goiás ou seja ao mundo de regeneração, vai depender da minha disponibilidade, da minha disposição em chegar, em caminhar até o meu destino. Eu posso decidir a pé, eu posso decidir de ônibus, eu posso decidir pegar um avião, eu posso fazer escolhas na minha vida que vão definir prioridades ou não para chegar a esse caminho. Então, a gente tem que entender que o mundo de regeneração é um destino que eu preciso me organizar para chegar até ele. Uns levarão inúmeras existências, outros não. Outros conseguirão fazer essa transição de uma forma muito mais rápida e de uma forma muito mais assertiva, a depender das escolhas que eu faço através da lei da liberdade. Continuando a lei do progresso, a pergunta 780. O progresso moral é sempre acompanhado do intelectual? Foi o que eu falei agora há pouco. São as alavancas desse progresso, dessa evolução. E nós sabemos que um é consequência do outro, mas nem sempre imediatamente. O Evangelho é muito claro para a gente. Muito se cobrará daquele que muito tem. Quanto mais conhecimento nós temos, doutrinário, evangélico, maior serão as cobranças em relação à nossa moral. Então, espera-se que quanto mais intelectualizado seja um povo, quanto mais ele compreende, quanto mais ele consegue raciocinar, pensar em relação àquelas questões, espera-se que o seu comportamento seja o mais ético possível. Então, espera-se hoje que a nossa moral ela esteja equivalente à nossa intelectualidade. Nós sabemos que é difícil, mas a proposta é essa. O progresso intelectual, realizado nas mais largas proporções, marca a primeira fase no avanço geral da humanidade. A segunda fase, como eu acabei de falar, é o crescimento moral. A outra pergunta do Livro dos Espíritos em relação à lei do progresso, a perseveridade do homem é muito grande. Não parece recuar em vez de avançar. Pelo menos do ponto de vista moral.
engano vosso. Observai bem o conjunto e vereis que o homem avança, uma vez que compreende melhor o que é mal e a cada dia corrige abusos. É preciso mal chegar a extremos para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas, né? E aí a gente pode ver se claramente, apesar de estarmos ainda no mundo de provas e expiações, rumando ao mundo de regeneração, nós, sem dúvida alguma, somos muito melhores em termos de humanidade, nós somos muito melhores hoje do que já fomos anteriormente, né? Apesar da perversidade, às vezes ainda, da maldade, da intolerância, do egoísmo, o que a gente observa é que gradativamente a humanidade, de uma forma geral, ela tem conseguido se ater às questões mais humanitárias, mais solidárias, né? O ser humano está mais paciente. Então a gente tem que pensar que evolutivamente, de fato, a humanidade, de uma forma geral, a gente está conseguindo, sim, ter resultados muito melhores, muito positivos em relação à nossa evolução do que nós já tivemos anteriormente, né? Basta a gente pegar e conversar com crianças, né? Algumas crianças que nos surpreendem com a tamanha moral e ética, apesar da tenra idade. São crianças que compreendem a necessidade do respeito ao outro. São crianças muito menos preconceituosas do que a nossa geração foi. São crianças muito mais respeitosas com os outros, né? E aí a gente vai vendo que, apesar de ainda no planeta Terra a gente ter a presença de muito sofrimento, de muita violência, de muita intolerância, nós sabemos que nós estamos rumando, né, ao caminho aí da evolução e ao caminho do bem. É um processo, a gente sabe que vai demorar, mas é um processo gradativo. E aí, o que a gente pensa, né? Vamos tentar entender a nossa viagem. A gente está no mundo de provas e expiações, rumo ao mundo de regeneração. É a nossa viagem, né? Que a gente vai se planejar, se programar para chegar a esse objetivo, chegar a esse, né? a esse patamar evolutivo. E aí, quando a gente vai passear, por exemplo, como eu brinquei aqui, né, nós vamos para Caldas Novas ou nós vamos para São Paulo, né? Eu me organizo. Eu tento conhecer o lugar que eu vou e tento me organizar para levar as coisas que são necessárias para esse destino. Obviamente que se eu vou para Caldas Novas aproveitar as águas termais, obviamente, eu vou levar roupas que sejam adequadas para que eu possa usufruir o máximo possível daquele local, daquele passeio. E aí, o nosso destino vai definir qual a minha bagagem, né? O que eu levo? O que eu preciso? Como que eu tenho que me comportar? Como que eu tenho que me portar? Como que eu tenho que ser em determinado local? Então, a primeira questão é essa. A gente definiu o nosso local, nosso rumo, o nosso destino, que é o mundo de regeneração. O que eu preciso para chegar a ele? Como que eu vou me comportar? Como que eu serei para que eu tenha mérito, merecimento de estar lá? E como que eu tenho que me organizar ao longo desse processo da viagem, que pode durar aí inúmeras existências? Eu preciso ir me agregando de bagagens para que eu chegue a esse local. Qual que serão as nossas bagagens? Como é que se sai de um destino e chega ao outro, e nesse meio tempo, como que eu vou agregando bagagens para chegar ao meu destino final? Então, a gente vai sair do mundo de provas e expiações e vamos, gradativamente, ao longo da minha evolução, no contínuo evolutivo, eu vou buscando, agregando bagagens para que eu consiga chegar ao mundo de regeneração. Quais seriam essas bagagens? Para facilitar a nossa vida, para ficar facinho de todo mundo aprender, a nossa bagagem nada mais é do que a gente se apropriar das bem-aventuranças. As bem-aventuranças é a nossa bagagem. É a receita de bolo
para chegar lá. Como é que eu chego no mundo de regeneração? A partir do momento que eu me coloco enquanto virtuoso, enquanto bem-aventurado, enquanto feliz, enquanto aquele que se transforma para chegar a um destino de regeneração, né? Então, a regeneração, na verdade, quando a gente fala mundo de regeneração, ele acontece no íntimo de cada um de nós, mediante a consolidação das bem-aventuranças, das virtudes no meu íntimo. A partir do momento que eu vou agregando as bem-aventuranças, eu vou me transformando em mundo de regeneração. É esse o nosso objetivo, é essa a nossa bagagem, né? Então, o que são as bem-aventuranças? É uma das passagens mais lindas do Evangelho. Gandhi falou que a gente podia apagar tudo, perder, queimar todas as mensagens do Evangelho, se ficasse único e exclusivamente a passagem do monte, teria salvo toda a proposta evangélica de Jesus Cristo, né? Então, quando a gente fala, foram as bem-aventuranças, as boas notícias dadas a partir de um monte. Haroldo fala uma coisa interessante, que Haroldo estuda muito história, né? Haroldo Dutra, e ele fala que a gente tem ideia assim, o sermão da montanha, a gente imagina que seja uma montanha, né? Que Jesus subiu lá em cima e falou lá de cima aos discípulos. Não, ele fala que esse monte, que essa montanha é a elevação espiritual de Jesus. Ele estava elevado espiritualmente, e aí ele pôde trazer a mensagem das bem-aventuranças. Então, bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes. São os felizes do ponto de vista espiritual. As bem-aventuranças apresentam um conjunto de ideais com foco no amor e humildade, ecoando ensinamentos de espiritualidade e de compaixão. Então, olha aí, é um conjunto de ideias, é um conjunto de normas, é um conjunto de virtudes, é um conjunto de bem proceder. A nossa bagagem. Está aí a bagagem. Então, não tem mistério. Nosso destino, a nossa viagem, tem um propósito. Mundo de regeneração. Como é que eu chego lá? Agregando as bem-aventuranças no meu íntimo, me transformando, vivendo e vivenciando diariamente a transformação íntima a partir da experiência da bem-aventurança. Como ideais, propósitos, as bem-aventuranças são conquistas a serem alcançadas ao longo do processo evolutivo. Então, a nossa viagem ao mundo de regeneração é uma longa viagem. É uma viagem que vai demandar inúmeras reencarnações. É uma viagem que vai demandar inúmeras transformações íntimas. É um caminho longo, é um caminho não retilíneo, porque às vezes eu vou seguir com mais rapidez, outras vezes eu passar uma existência toda mais lentificada, mais na zona de conforto, mas nós não podemos perder de vista que a única forma de eu chegar ao meu objetivo de viagem, ao rumo, ao meu planejamento, é através da consolidação das bem-aventuranças no meu dia a dia, na minha vida, no meu íntimo, né? Então, as bem-aventuranças, elas são muito claras, porque as bem-aventuranças, elas seguem um patamar evolutivo. As bem-aventuranças, a gente pode ver quando a gente estuda, as bem-aventuranças, elas são sempre assim, eu tenho uma condição e eu tenho uma consequência. Bem-aventurados os humildes, então seja humilde, porque verão a Deus. Bem-aventurados mansos, não é assim? E aí a gente vai, cada uma das bem-aventuranças tem uma condição e uma consequência. E é tão perfeito essa bagagem da viagem, porque a primeira bem-aventurança é a humildade.
como é que alguém evolui se não for humilde? Como é que alguém se transforma intelectualmente e moralmente se ele sabe tudo? Se ele é orgulhoso, se é aquele que sabe tudo, que ele não precisa se transformar porque ele é o dono da verdade. Então é tão sábia a ordem das bem-aventuranças que elas começam exatamente com a humildade. Bem-aventurados os humildes, porque aceitam que para chegar ao mundo de regeneração, ele tem que aprender. Ele tem que se transformar. Ele tem que se haver com o seu comportamento, com seus pensamentos, suas palavras, para que ele possa, de fato, fazer essa viagem que a gente se destina. Então, as bem-aventuranças, elas são como receita de bolo mesmo. Elas são um planejamento que a gente deve seguir para a gente almejar o nosso objetivo evolutivo. E aí vem a próxima. Bem-aventurados que choram, resignados, entendem o sofrimento e a necessidade das provas e expiações. Né? É exatamente isso que nós estamos vivendo atualmente. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos passando por momentos extremamente difíceis em toda a humanidade. É um momento em que a gente tem que entender que esse sofrimento ele tem um propósito, né? As situações alarmantes, elas não condizem com o comportamento espírita, porque nós sabemos que tudo tem esse propósito, e nós choramos, né? Resignados, entendendo que isso faz parte de um processo, que isso faz parte de mais uma aquisição da minha bagagem para que eu possa chegar ao mundo de regeneração. Então, são escadinhas as bem-aventuranças que quanto mais elas vão subindo, maior é o grau evolutivo desse espírito. Maiores são as exigências a partir do conhecimento intelectual e moral que esse espírito alcança, né? E aí a gente vem, bem-aventurados mansos e pacíficos, não respondem ao mal, são brandos. Eles conseguem entender que o outro que é violento, que é agressivo, que agride, que ofende, que hostiliza, é um irmão em evolução como ele, que da mesma forma que ele também é imperfeito. Talvez esse irmão, esse espírito que ainda usa da violência, da agressividade, da hostilidade, ele não tem tido acesso às mesmas bagagens evolutivas que eu pude ter ou que a maioria das pessoas teve, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Obviamente, nós lidamos socialmente, uma das leis também extremamente importante para a lei do progresso é a lei da sociedade. Nós progredimos a partir do momento que a gente convive com o outro, que a gente convive com as imperfeições do outro, porque eu me vejo imperfeito também em relação a ele, e a partir do momento que todos nós estamos no mundo de provas e expiações, todos nós somos imperfeitos, porque nós não fizemos ainda a transição, nós não chegamos lá ainda. Nós estamos exatamente conversando nesse estudo sobre como chegar ao fim da nossa viagem, né? A próxima etapa da nossa viagem, não é o fim seria a perfeição, mas como chegar a esse mundo de regeneração? Com essas bagagens, que são as bem-aventuranças. E aí eu vou exercitá-la gradativamente com o outro, através da lei da sociedade. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, desejam a verdade e o bem, se tornam amorosamente justos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, aceitam os defeitos alheios, perdoam e se doam sem interesse, né? Aquilo que eu acabei de falar. Bem-aventurados puros de coração, diferente de ingênuos, não tem malícia e maldade, e veem Deus em todas as coisas. E, finalmente, bem-aventurados pacificadores,
promovem o bem, tentam conciliar tudo e todos, chamados filhos de Deus. Então, este é o nosso fim, né? Quando a gente vê lá, ó, filhos de Deus, esse é o nosso destino. Lá, de fato, é a nossa viagem final, o nosso destino final, né? Que é tentar chegar próximo à perfeição daquele que foi o mestre da nossa orbe, que é Jesus Cristo. Chegando, né, se a gente puder retomar um pouco o que a gente viu da nossa escala, né? A expiação e provas, regeneração, os ditosos, né? À medida que a gente vai subindo essa pirâmide, vocês podem observar que, apesar dela ser em espiral, ela é cada vez mais estreita. Porque a partir do momento que nós vamos evoluindo, a partir do momento que nós vamos agregando virtudes para consolidar a nossa bagagem transitória, para transição, essa é a minha bagagem, eu vou me desvencilhando das coisas do mundo. Quanto mais virtuoso eu sou, menos materialista eu me torno. Né? E a gente passa grande parte do dia, dos anos, da existência, preocupados basicamente com a nossa vida terrena. E a gente vê aí, né, na pirâmide, que à medida, e o Evangelho deixa isso muito claro, as portas vão se estreitando. As portas vão ficando mais funiladas. Por quê? Porque eu preciso me desvencilhar de todos os meus vícios, de todas as minhas amarras, para que eu possa me tornar livre, de fato, e virtuoso, para chegar à semelhança de Jesus. Né? Isso é um processo. A gente sabe que isso vai levar milhares e milhares de existências, mas é um processo extremamente justo, porque nos foi dada, e a doutrina espírita nos clareia muito bem isso, nos foi dada a possibilidade de inúmeras existências para que a gente possa chegar ao nosso destino. Nós temos possibilidades 1000, né? Nós podemos vir quantas vezes forem necessárias para agregar a bagagem necessária para que a gente chegue ao mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração íntimo, de ser livre para Jesus, de ser livre para Deus, de ser extremamente virtuoso, ele é um processo individual. Cada um, evolutivamente, a partir das suas conquistas evolutivas, a partir da sua agregação de bem-aventuranças, vai fazer esse processo rumo ao mundo de regeneração. Então, a humanidade, ela passa por inúmeras transformações e chegará a um patamar evolutivo, que é o crescimento moral, no qual suas necessidades e aspirações serão mais elevadas e buscará novos horizontes. Espera-se, então, que a Terra se eleve na hierarquia dos mundos, que é o mundo de regeneração. Né? E nós sabemos que quando a gente assimila uma bagagem, vamos imaginar, eu já dei esse exemplo aqui na casa, em alguns estudos, porque a partir do momento que a gente assimila algumas virtudes, como por exemplo o respeito ao outro, para a gente é inadmissível, por exemplo, que aceitar a homofobia, aceitar o preconceito contra negro, as brigas bobagens entre Cruzeiro e Atlético, por exemplo, né? É uma coisa tão inadmissível para a gente, porque assim, já está tão incrustado, tão enraigado na sua bagagem a virtude do respeito, que a gente acha a coisa mais absurda do mundo um atleticano bater no cruzeirense, simplesmente porque um é de um time e o outro é do outro, né? Uma pessoa estar passando na rua e por ser negra, por ser homossexual, ou por qualquer outra distinção,
né? Essa pessoa ser humilhada, agredida, isso nos fere profundamente. E por que nos fere profundamente? Porque nós já trazemos essa bagagem. E é assim gradativamente. Então, a partir do momento que a gente se horrorizar com as coisas, a partir do momento que a gente se assustar com determinadas situações, é esse momento do crescimento moral. Eu entendi agora. Eu entendi que o respeito é fundamental. Eu entendi que o outro é um espírito em evolução como eu, né? Eu entendi que fraternidade, solidariedade são coisas muito mais importantes do que a agressão, a hostilidade. A partir do momento que a humanidade entender claramente a moral, a ética, o respeito, isso do mundo de regeneração vai ficar gritante para nós. Por quê? Olha só, a humanidade vai chegar a um patamar evolutivo no qual suas necessidades e aspirações serão mais elevadas. Então, não dá para a gente aceitar determinadas coisas mais. Então, como que nós, que chegamos a um patamar, que vamos chegar a um patamar moral tal, como é que a gente vai continuar no mundo de provas e expiações? Não dá mais. Não dá mais porque a gente vai aspirar por uma coisa melhor. Nós vamos aspirar para o próximo degrau. Qual que é o próximo degrau? Né? Então, a gente vê isso muito, eu sou professora, a gente vê muito isso, aquele aluno quer continuar estudando. Então, o aluno faz ali o Enem, faz a graduação, depois, não, agora eu quero outra coisa. Eu quero fazer uma especialização, agora eu quero fazer um mestrado, agora eu quero fazer um doutorado. E agora? Né? Existem essas aspirações individuais, mas existem aspirações da humanidade, dos espíritos encarnados nesse mundo de provas e expiações. Então, vai chegar o momento que a gente vai ter uma tamanha moral que isso não vai dar mais para a gente quer outra coisa. A gente não quer mais um mundo de provas e expiações. Intimamente, as bem-aventuranças já foram se agregando, se assentando, se consolidando, e aí eu quero outra coisa. Eu quero um mundo de regeneração, né? E é esse que é o processo. E aí, para a gente concluir, é um processo evolutivo, de, como eu disse, de inúmeras reencarnações, em que a gente tem que se basear na confiança. Então, a gente tem que confiar, tem que ter fé e esperança, né? Então, a gente só pode fazer essa viagem, a gente só pode se organizar para essa viagem, para essa agregação, né, das bem-aventuranças, se a gente confiar. Então, quando a gente reza o Pai Nosso, que a gente ora, que a gente eleva o nosso pensamento e fala, Pai Nosso, né, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Né? Existe um propósito divino. Existe um propósito evolutivo que nos faz caminhar. Eu tenho que acreditar nisso. Né? Eu tenho que acreditar que tem um propósito. Eu tenho que acreditar que tudo que a gente está passando, principalmente na atualidade, principalmente nesses últimos dias, tem um propósito divino. Né? E eu tenho que ter fé. Né? Eu tenho que ter fé que enquanto espírito imortal, enquanto espírito em evolução, eu vou conseguir chegar a esse mundo de regeneração. A esperança que nos move nesse sentido. Né? Então, para que eu possa fazer a viagem, como o Pão Nosso nos coloca, no futuro, nós vamos chegar a esse futuro. Mas para que a gente possa fazer isso, a gente precisa ter consciência da necessidade das bem-aventuranças, a gente tem que ter fé e confiança nos propósitos divinos, e a gente tem que ter esperança que a humanidade vai conseguir chegar lá. Muito obrigada, boa noite.